Gênese no lar. Mais um evangelho no coração. Manhã do dia 24 de fevereiro do ano de 2021. Elevamos o nosso pensamento ao mais alto, ao Pai Celestial que se encontra em toda parte, com sentimentos purificados pela boa vontade, pelo esforço do melhoramento. Suplicamos as bênçãos para o nosso encontro, envolvendo a todos que sofrem, familiares. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, cura as nossas mazelas. Ajuda, Senhor, de sorte que possamos sermos melhores, aprimorando o serviço ao bem comum. Que os bons espíritos conduzam a nossa jornada. Meus queridos amigos, irmãs, irmãos, é com muita alegria que estamos de volta para mais um Gênese no Lar. Hoje com o tema Paixão além túmulo. É o encontro de número 263. Nós vamos nos inspirar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Jesus afirma: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E Allan Kardec vem nos dizer que por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. E condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Virtudes para que possamos, envolvidos, operacionalizar, fomentar sempre o bem, o belo, a justiça e a harmonia. Com esse olhar de mansuetude, de brandura, nós vamos viajar no tempo. Especificamente, em maio de 1862, Allan Kardec, organizando a Revista Espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos, ofereceu um momento que vamos resgatar para ressignificá-lo e aprender. Trata-se de uma paixão de além-túmulo. Kardec publicou uma reportagem que foi publicizada em janeiro de 62, que lê-se assim: Maximilien, rapazinho de 12 anos, morava com os pais à rua de Cordiers e estava empregado como um aprendiz num tapeceiro. Tinha o hábito de ler romances folhetins. Todos os momentos que podia subtrair ao trabalho, dedicava-os à leitura, que lhe superexcitava a imaginação e lhe inspirava ideias acima de sua idade. Assim, imaginou que sentia paixão por uma criatura que tinha ocasião de ver algumas vezes e que estava longe de pensar que tivesse inspirado um tal sentimento. Desesperado de ver a realização
dos sonhos produzidos pelas leituras, resolveu matar-se. Ontem, o porteiro da casa onde trabalhava encontrou-o sem vida num gabinete no 3º andar, onde trabalhava sozinho. Enforcara-se numa corda que prendera numa viga com um enorme prego. As circunstâncias de tal morte numa idade tão precoce deram a pensar que a evocação desse menino poderia fornecer assunto para um ensino útil. Foi feita na sessão da Sociedade de 24 de janeiro último pelo médium Verri. No caso, há um difícil problema de moral, que sai impossível de resolver pelos argumentos da filosofia ordinária, e ainda menos pela filosofia materialista. Pensam que tudo está explicado, dizendo que é uma criança precoce. Mas isso nada explica. É absolutamente como se dissesse que é de dia porque o sol saiu. De onde tal precocidade? Porque certas crianças ultrapassam a idade normal para o desenvolvimento das paixões e da inteligência? Eis uma das dificuldades contra as quais esbarram todas as filosofias, porque suas soluções deixam sempre uma questão não resolvida, e a gente sempre pode indagar do porquê do porquê. Admitir-se a existência da alma e o desenvolvimento anterior, e tudo se explica da maneira mais natural, como este princípio a gente remonta à causa e à fonte de tudo. Allan Kardec faz a abertura do motivo em que ele resolve, junto com os seus companheiros da Sociedade Espírita de Paris, evocar o espírito suicida dessa criança de 12 anos de idade. E nós iremos trazer para vocês os detalhes desta exposição, uma vez que o nosso encontro tem como objetivo, além do nosso esclarecimento das nossas preces, o consolo aos que sofrem. E estamos, vez por outra, lidando com o sofrimento, o desespero, quando o homem na Terra não compreende a importância da dor. E por ignorar, ele sofre. Então, uma dica: separar dor e sofrimento. O sofrimento, portanto, tem a ver com o sentimento e a emoção que se gera diante da dor. A dor faz parte do processo. O sofrimento é de responsabilidade em lidar com ela. Foi, então, levada a questão ao guia do médium. Poderia dizer-nos se podemos evocar o espírito do menino a quem acabamos de nos referir? Resposta: sim. Conduzi-lo-ei porque está sofrendo. Que a sua aparição em vosso meio sirva de exemplo e seja uma lição. Então, a aparição do espírito suicida para o nosso cenário tem o objetivo respeitoso, caridoso, com as notas do exemplo para se tirar lições. Ao espírito: você se dá conta da sua situação? Não sei bem dizer onde estou. Como que há um véu em minha frente. Falo,
mas não sei como falo e como me escutam. Contudo, aquilo que até há pouco ainda era obscuro, já posso ver. Sofria e nesse instante me sinto aliviado. Lembra-se bem das circunstâncias de sua morte? Parecem muito vagas. Sei que me suicidava sem motivo. Entretanto, poeta numa outra encarnação, tinha uma espécie de intuição de minha vida passada. Criava sonhos e quimeras. Enfim, eu amava. Como se foi possível chegar a tal extremo? Acabo de responder. É singular que um menino de 12 anos seja levado ao suicídio, sobretudo por um motivo como esse o que arrastou. Vocês são interessantes. Não disse eu que poeta numa outra encarnação, minhas faculdades tinham ficado mais amplas e desenvolvidas que nos outros? Oh, ainda na noite em que me encontro, agora vejo passar um sílfide de meus sonhos na terra. E isto é o castigo que Deus me inflige, de ver bela e leviana como sempre passar à minha frente e eu, ébrio de loucura e de amor, quero me atirar. Mas, é como se estivesse preso a um anel de ferro. Chamo, mas em vão. Ela nem vira a cabeça. Oh, como sofro então. Pode descrever a sensação que experimentou quando se reconheceu no mundo dos espíritos? Oh, sim. Agora que estou em contato com vocês. Meu corpo lá estava, inerte e frio, e eu planava em volta dele. Chorava lágrimas quentes. Vocês se admiram das lágrimas de uma alma. Oh, como são quentes e escaldantes. Sim, eu chorava porque acabava de reconhecer a enormidade de meu erro e a grandeza de Deus. Entretanto, não tinha certeza de minha morte. Pensava que meus olhos se fossem abrir. Elvira! Chamava eu, supondo vê-la. É que eu a amo desde muito tempo. Amá-la-ei sempre. Que importa se tiver de sofrer por toda a eternidade? Se puder um dia possuí-la noutras? Responda. Qual o efeito que sente por estar aqui? Qual o efeito? Faz-me bem e mal ao mesmo tempo. Bem porque sei que compartilham de meu sofrimento. Mal porque, apesar de toda a vontade que tenho de os agradar, aceitando as suas preces, não posso, porque então deveria seguir um outro caminho diferente daquele de meus sonhos. Responda, que podemos fazer que lhe seja útil?
Orar. Porque a prece é o orvalho divino que refresca o coração. As nossas pobres almas em pena e em sofrimento. Orar. Entretanto, parece que se vocês se arrancassem do coração o meu amor e o substituíssem pelo amor divino, então, não sei, creio. Olhem, nesse instante eu choro. Ah, orem, orem, orem por mim. Nesse momento, Allan Kardec endereça uma pergunta ao guia do médium. Qual a punição para este espírito por se haver suicidado? À vista de sua idade, sua ação é tão culposa quanto a dos outros suicidas? Resposta do guia. A punição será terrível, porque foi mais culpado que os outros. Ele já possuía grandes faculdades. A força de amar a Deus de maneira poderosa e de fazer o bem. Os suicidas sofrem longos castigos. Deus pune ainda mais os que se matam com grandes ideias na mente e no coração. Disse que a punição de Maximilien será terrível. Poderá dizer-nos em que consiste? Parece que ela já começa. Ser-lhe-á reservado mais do que o que já sente? Sem dúvida, pois sofre um fogo que o consome e o devora, e que não cessará, senão pelos esforços da prece e do arrependimento. Kardec faz uma nota para esclarecer. Sofre um fogo que o consome e o devora. Não é a imagem do fogo eterno, apresentado como um fogo material. Então, a teoria do fogo eterno tem a ver com esse sentimento, com essa sensação, com essa percepção que o espírito sente no além-túmulo. Agora, uma nota nossa. Ação, reação, repercussão e reparação. A punição de Deus, na verdade, é o conflito interior gerado pela ação, pela reação e suas repercussões. O espírito sai, vence este processo chamado expiatório, quando no ato do dever consciente ele assume o trabalho de reparação no bem. Kardec continua a perguntar, agora para o espírito, ou melhor, ainda para o benfeitor. Há possibilidade de ser atenuada a sua punição? Punição é consciencial. Há possibilidade de ser atenuado? Resposta: sim. Orando-se por ele. E, sobretudo, se Maximilien se unir a estas preces. Preces intercessórias, preces que abrandam, que pacificam e
que acolhem e ao espírito se sentindo envolvido, ele faz a conexão nessa mesma onda. Assim ele começa a abrir os olhos para dar um passo, para iniciar o processo da reparação. Não significa que a prece vai limpar, vai extirpar o problema. Não pensem que a adoração estanque é suficiente. Em tempo algum ela é eficiente. O objeto da paixão compartilha de seus sentimentos. Os dois seres estarão destinados a unir-se um dia. Quais as condições de sua união e quais os obstáculos que agora a impedem? Resposta do guia. Os poetas amam as mulheres na terra? Eles o acreditam por um dia ou por uma hora. O que eles amam é o ideal. É uma quimera criada por sua imaginação ardente. Amor que não pode ser satisfeito senão por Deus. Todos os poetas têm uma ficção no coração. A beleza ideal que julgam ver passar na terra, e quando encontram uma linda criança que não deverão possuir jamais, então dizem que a realidade tomou o lugar do sonho. Mas se tocarem a realidade, cairão nas regiões etéreas da matéria. E não mais reconhecendo o ser que sonhavam, criam outras quimeras. Poetas. Sociedade morta? Não. Sociedade imortal. Os grandes poetas percebem que a beleza não está na matéria. Almas sensíveis que alcançam o que os mortais fixados na terra não conseguem. A confusão está em querer o perfeito aonde impera o imperfeito. A ilusão. Kardec volta os olhos para atender o filho do Calvário e diz assim, em pergunta: desejamos ainda fazer outras perguntas que talvez lhe deem alívio. Não eram simples perguntas, não era vã curiosidade, era uma terapêutica, transcendente. Em que época você viveu como poeta? Tinha um nome conhecido? No reinado de Luís XV. Era um pobre e desconhecido. Amava uma mulher. Um anjo que vi passar num parque, num dia de primavera. Depois só a revi em meus sonhos. E meus sonhos prometiam que eu a possuiria um dia. O nome Elvira nos parece muito romântico e nos leva a pensar que se trate de um nome imaginário. Sim, era uma mulher. Sei o seu nome porque um cavaleiro que passa a seu lado a chamou Elvira. Ah,
Era bem a mulher que a minha imaginação havia sonhado. Eu a vejo ainda, sempre bela e embriagadora. Ela é capaz de me fazer esquecer a Deus para vê-la e segui-la ainda. Você sofre e poderá sofrer ainda muito tempo. De você depende abreviar os tormentos. Kardec fala como um pai, numa afirmativa didática, certeira, sem adornos. Você sofre e poderá sofrer ainda há muito tempo. De você depende abreviar os tormentos. Que me faz o sofrimento? Vocês não sabem o que é um desejo insatisfeito. Meus desejos serão carnais? Entretanto, me queimam, e as pulsações do coração ao pensar nelas são mais fortes do que seriam se pensasse em Deus. Nós o lamentamos, sinceramente. Para trabalhar pelo próprio adiantamento, você deve tornar-se útil e pensar em Deus mais do que o faz. É necessário pedir uma reencarnação, visando apenas reparar os erros e a inutilidade das últimas existências. Não se diz que esqueça a Elvira, mas que pense um pouco menos apenas nela e um pouco mais em Deus, que pode abreviar os teus tormentos, se você fizer o que é necessário. Pela prece, nós auxiliaremos os teus esforços. Obrigado. Orem e tentem arrancar Elvira do meu coração. Talvez um dia eu lhe agradeça. Mas não esqueçam de mim. Orem. Oremos. Oremos por todo com afabilidade e doçura, para superar as injúrias e violências. Só a oração, o conhecimento, a justiça, a bondade são capazes de transformar pedras em pães. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacifiquemos sempre. E recordando que a vontade é a gerência da nossa mente, que possamos utilizá-la para domar os maus instintos, superar os vícios criando novos hábitos, não brigar com a sombra, porque ela será dissipada com o sol de um novo dia e não nos compete. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos, valorizar as virtudes, potencializá-las, para que elas sejam o combustível, o óleo necessário para fazer a máquina funcionar e a luz se espargir em bênçãos de amor
de fraternidade e de paz. Caridade no coração. Gênese no lar. Evangelho sempre. Namorada, íntima, que aguarda a chegada e o estabelecimento do reino definitivo de Deus. Ave Cristo, um bom dia para